Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger. Nós vamos retomar a leitura na página 64, um dia depois, e hoje temos como leitor o Celso e estamos sob a supervisão do René. Lembrando que quem for assistir essa aula pela primeira vez e quiser participar ao vivo conosco, o link de acesso e outras informações sobre esse grupo de estudo podem ser obtidos através do perfil Leituras Sistêmicas no Instagram. E os nossos encontros acontecem todas as terças, às 20h20, e é isso. Então, sem mais delongas, Renê, já passo para você. Obrigado, Helena. Imagino que você tenha comentado do curso de Renato Bertatti na semana passada, né? Não? Você quer dar uma palhinha para a gente ou não pode? Pode, a Antônia até tinha pedido, né? Mas aí pode, não tem nada, é até interessante. Sim, sim, sim. É, Soubemos que a Mimans apareceu lá também. Foi, gente, muito emocionante. Foi de surpresa. Mas se você quiser falar mais alguma coisa, Renê, depois eu falo. Não, não. Como se diz, dando boa noite a todos aqui para o grupo. E sim, eu tenho interesse em saber como foi aí a, a segunda, foi o segundo módulo, né, da bússola, né? Você fez o primeiro com a Sofia, agora foi só com o professor Renato. Renato. Então É. vamos escutar o que você trouxe desse curso. Boa noite, Iria. É Iria que fala? Aproveitando, né? Então, Boa esse noite. curso, boa noite. Esse módulo foi sobre comunicação. A base do curso foi esse. E aí, assim, trabalhou muito o nós, né? Só que já com o olhar voltado para os terapeutas e para nós facilitadores. Então, foi assim, bem profundo. Ele trabalhou a nossa escuta, a escuta do nosso corpo. Então, ele fazia vários exercícios para a gente se escutar. Ele foi trazendo algumas bases, né, de comunicação. Então, que a primeira da comunicação é que um fala, o outro escuta. Foi trazendo algumas teorias, né, e sempre fazendo a gente exercitar. O que ficou assim marcado para mim é justamente essa questão assim, a gente realmente está preparado para ouvir? A gente está disposto? Então, uma das coisas que ele falou que quando for ter um diálogo, né, independente de ser terapêutico ou não, que a gente tem que se perguntar assim: eu estou disposto? Eu estou aberto? Porque de repente é um dia que você não está bem, né? Ou é uma pessoa que de repente vai exigir muito de você, ou um assunto que você não vai dar conta. Então, assim, o primeiro ponto é esse: estou disposto, ok. Então, essa é a primeira etapa que a gente tem que se perguntar. E a questão do ouvir, né? Um fala, o outro escuta. E nesses exercícios de fazer a gente escutar, gente, como é difícil, porque ele falou assim que a gente não podia expressar reação nenhuma. Então, assim, a pessoa está falando, você não pode sorrir, fazer assim, gesticular nada, que essa é a escutativa, a escuta passiva. E aí é difícil, né? Porque você está lá contando, as pessoas interferem. Então, muitas vezes você está contando e a pessoa está, né, falando. Eu notava assim que enquanto a pessoa estava falando e eu tentando no máximo não fazer cara de paisagem, né? Vinha dentro de mim assim uma sensação, nossa, mas eu acho que ela espera que eu faça alguma coisa. Sim, sim. É, Então era sempre a isso. Então aí depois ele falou da escutativa, aí a escuta passiva. Então ele deu técnicas para a gente ir confirmando, né? Não você julgando, você ir fazendo a sua interpretação. Então ele deu técnicas que você ia perguntando se aquilo que a pessoa falou, eu entendi realmente isso, mas de forma reafirmando o que ela falava. Enfim, e é assim.
Nesse processo todo foram 3 dias, né? 3 dias assim de uma imersão, 3 não, 4 dias de imersão, em que o primeiro dia eu saí de lá como se eu tivesse sido virada do avesso. Porque como ele fala para a gente escutar primeiro em nós, e exercitou muito isso, quando a gente fazia o exercício de falar alguma coisa para alguém, nossa, o corpo reagia. Ou quando a pessoa estava falando alguma coisa que é dela, e ele sempre falando assim, ó, é um espelho, né? Coisa que a gente já sabe que é um espelho, mas a gente esquece. Então tinha coisas que a pessoa falava, nossa, aquilo criava um redemoinho dentro de mim. Ele fez alguns exercícios interessantes, que ele deu um desenho de um corpo, e aí a gente tinha que fazer uma lista, pensando em algumas pessoas que a gente não gostava, de críticas, né? Fazer crítica, então ele fez a gente escrever, e depois a gente trocava o papel e a pessoa tinha que ler tudo que eu escrevi. E aí, para a gente perceber no corpo, e a gente tinha que marcar nesse desenho, que era um desenho de um corpo, onde que pegava isso. Nossa. Então, assim, o que a gente percebe é que na nossa comunicação é muito mais sobre a gente do que o outro, mesmo quando a gente está, acho que, na postura de ajudante, né? Então, assim, ali foi muito importante para a vida pessoal, mas ele falou, ó, como ajudante, se a gente não treinar essas etapas e não seguir essas etapas, a gente não consegue ajudar, né? Então você não vai estar escutando o que o seu cliente está falando, você não vai perceber muito o corpo, né? Então o foco desse módulo foi esse, a gente trabalhar a comunicação com nós, com o nosso corpo, e observar isso no outro também. Então assim, então aí ele começou também falando assim, ó, da reação, né? Quando a gente está centrado, né, e equilibrado com o que a gente está sentindo, então a gente para de reagir e começa a agir. Coisas que a gente já falou bastante aqui no grupo, né? Que mais? Eu sei que, olha, foi uma revolução interna. Eu até tinha anotado umas coisas, então, que ele falou da fala, que um fala, outro escuta, que é para a gente não seguir adiante. Então, assim, eu já, por exemplo, tem pessoas que pediram para fazer algum movimento, para olhar alguma coisa no campo. Eu sentia que ou eu não estava pronta, mas assim, algo em mim, no meu corpo, rejeitava. Então eu parei, né? Eu simplesmente falei, ó, não vai dar para fazer. Interessante. Travou a imagem bem nesse ponto. Ela falou, eu parei e parou mesmo. Por favor, Helena. Nossa, que interessante. É, Quando a Mimança chegou, é, ela foi de surpresa, né? E esse módulo que ele está dando para gente faz parte de um curso dele. Ele tem esse módulo na formação, a parte lá na formação dele. E ele falou que ele aprendeu isso com a Mimança. Então, assim, foi um dos primeiros cursos que a Mimança trabalhou bastante. E aí ela aprendeu isso com o Bert. Então, ele foi trazendo coisas que ele vivenciou com o Bert, que o Bert sentava do lado da pessoa, né? E muitas vezes nem ficava lá em silêncio, né? Então ele atendeu algumas pessoas lá, fez exercício constelou, e sempre mostrando isso, falando, ó, a base para esse bom atendimento, né, para ter sucesso da comunicação. Então, às vezes o cliente chegava lá, ele dava o microfone e a pessoa já... E ele ainda lá respirando. Então, ele fazia a gente respirar. Então, assim, ó, era algo que eu já achava super importante para gente, como ajudante. E tudo que eu vivenciei ali, que foi tão profundo e fez a gente sentir em nós, e quanto a gente não se escuta e espera que o outro escute, né? E o quanto isso é frustrante, porque, por exemplo, eu fiz algumas atividades em que a pessoa, ele era bem claro, ó, agora vocês vão treinar isso.
E a pessoa já estava lá, eu estava falando e a pessoa começava a falar, ou a pessoa já começava a interpretar, né? E ele fazia a gente também repetir o que a gente falou da pessoa, fazer um resumo, né? Foi assim, foram 4 dias só disso. E a gente saía de lá e falava, meu Deus, né? Então, assim, é um resumo, tem muita coisa, eu anotei algumas coisas, mas como já passaram alguns dias, ele inclusive falou para a gente exercitar, né? Essas etapas, e aí, esses dias eu estava pensando, falou, gente, como assim? Porque eu comecei a revisar alguns relacionamentos, né? E essa comunicação, e eu falava assim, nossa, fiz tudo errado, né? Então, assim, faço tudo errado. Porque mesmo nos nossos amigos, familiares, né? A gente está sempre interpretando, dando a nossa opinião. Então, assim, como a comunicação tem a ver com a gente, né? Como eu reajo, eu não sei nem como, gente, sinceramente. Eu saí de lá assim e falava assim, meu Deus, vou começar no Jardim da Infância. Mas foi muito bom. E assim, ó, quem tiver oportunidade, ele tem esse curso, era um curso que eu já ia fazer. E aí, quando lançaram essa mentoria e falaram que ia ter esse curso de comunicação, eu esperei, né? Vai ser, acho que o módulo dele, acho que vai ser em agosto, lá no espaço dele. Então, vale muito a pena. E um dia eu pretendo repetir, porque é muito profundo, muito. Além da gente sair lá bem trabalhado, você percebe que fala assim, não, vamos voltar para trás e começar de novo. Depois, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou falando. Sim. Eu vou dar uma costurada nisso, Helena, se você me permite. O Peter Spelter, ele trazia muito essa questão, até porque ele tinha, né, um módulo de comunicação. E quando a gente lê as Ordens da Ajuda, a gente vê o quanto Hellinger reforça essa questão dessa postura, né, que Sigmund Freud chama de neutralidade. Hellinger usa o termo retirado, né, ou centrado, né? Isso é treinado. Essa postura, ela é um treino. E não é num final de semana, não é num curso online que você vai entrar nessa postura, né? Então eu lembro que o Peter, né, a Cleusa também foi aluna aí dele e tal, a gente acompanhou ele por várias vezes. Ele voltava sempre a esse ponto e o Peter era uma pessoa que você ia fazer uma pergunta para ele, na maioria das vezes ele não te dava a resposta naquele momento. Ele dava depois do coffee break ou talvez no dia seguinte. E ele às vezes falava, eu preciso sentir a sua pergunta. E a Tsuyuko às vezes entrava na mesma postura que ele e ficava, né, principalmente quando era uma pergunta mais voltada para a questão profissional, ou era uma pergunta tipo, eu gostaria de olhar para esse tema. Sabe quando você pega o cara no coffee break, né? Para começar, o Peter já não entrava nisso, ele dava uns cortes, né? Ele fala, não, lá dentro é uma coisa, aqui fora é outra. Mas às vezes ele fala, não, vou pensar nisso, não vou responder agora. Isso, esse treino da postura tanto passiva quanto ativa tem muito a ver na meditação, né, Helena? Que a gente fala, meditar, né, é respirar, fechar os olhos, tal. Não, não. É você aguentar essa frustração, né, desses processos que vão acontecendo, do corpo que não colabora, do pensamento que não colabora, do contexto que não colabora, e você conseguir uma prática meditativa todos os dias, se você tem essa capacidade, provavelmente você vai começar a escutar melhor os seus clientes, né? E, bom, eu posso dizer que eu fiz a faculdade de psicologia, mas eu fui aprender a escutar, apesar de ter tido, teoricamente, a questão da escuta, eu fui aprender a escutar na psicanálise. E também, psicanálise, né? Ninguém sai com o papelzinho e fala, sou psicanalista, não. Você fica anos treinando, né? Com seus colegas, com seus supervisores.
até você, de repente, perceber que você consegue se neutralizar. Então, fazer aquela cara, você falou cara de paisagem, né? A cara blasé, né? Aquele rosto que não denuncia afetos ou julgamentos, né? Outras vezes você vai, mas aí a escuta ativa onde você vai, né? Uhum, você vai estimular para que a pessoa siga. Você talvez faça pontuais provocações, mas sem o julgamento. Mas são habilidades, e aí a gente percebe como os alunos de Freud foram desenvolvendo formas diferentes de escuta, né? Então, Freud falou de uma escuta e falou do processo de transferência e contra-transferência, e aí o Jung trabalha isso de outra forma, Ferenczi de outra forma, Klein de outra forma, né? E aí a gente percebe que essa coisa da comunicação ela vai enriquecendo, ela tem várias formas de se fazer. E nós, dentro da constelação, nós somos facilitadores de várias áreas diferentes. Designers, psicólogos, médicos, engenheiros de informática, fisioterapeutas. Então, essa questão de como se escuta é muito importante, principalmente no momento em que o cliente vai sentar ao nosso lado, né? Ou como você escolhe o cliente que vai sentar ao seu lado, né? E aí vem aquela coisa básica que quase em todos os cursos aparece. Tá, mas o cliente pagou pela constelação, então eu vou constelar. E não é isso. O Hellinger deixa isso muito claro nas ordens da ajuda. Constelar não é necessariamente, e agora desculpem a palavra, o teatrinho. Não. Existe todo um entorno, existe toda uma postura. E muitas constelações aconteciam a caminho da cadeira. Finalmente ele me chamou e tudo que passou. E às vezes Hellinger ficava em silêncio, Hausner ficava em silêncio, Joan, Ursula Frank, né? E todos eles em seus cursos passam pela questão da comunicação. A comunicação tem a ver com postura. Qual que é a postura assumida ou adotada, né, pelo facilitador para facilitar a constelação, para que esse tema possa surgir no cliente, para que esse tema realmente seja um tema a ser constelado e não simplesmente um capricho. É muito importante a gente diferenciar o tema de constelação de caprichos. E sim, logicamente que existe isso. Assim como o facilitador, às vezes, por ego, erra, o cliente, por ego, erra também. O facilitador trabalha isso nessa inicial escuta que ele faz. Essa escuta ela é com o ouvido, com o rosto, com o corpo inteiro, com a cadeira. É todo aquele campo que é feito pelo facilitador. Por isso que o Hellinger brincava, né, que a cadeira ao lado era a cadeira que esquentava, a cadeira que queimava, ou então a cadeira ejetora, né? Você sente, puff, parece que ela vai te ejetar para fora de lá, né? Porque você tem que sustentar aquele lugar e sustentar aquele tema. Como você vai colocar aquele tema? E tinham clientes que realmente sentavam e já estavam prontos. E tinham aqueles que precisavam ser trabalhados, ser lapidados. E sim, pela escuta, pela forma de você fazer a pergunta, a provocação ou a postura, né, que você tem. E sim, o Renato Bertatti tem isso como ninguém, né? É muito fiel a, né, quem acompanhou o Bert Hellinger e depois foi aluno de Peter, Renato, vem como eles entraram muito bem nisso que Hellinger levou décadas para desenvolver. Então, não foi aquela coisa surgiu num livro, não, não, aquilo já vinha de anos de práticas terapêuticas, de escolas terapêuticas diferentes.
né? Que também é uma coisa que a gente sempre ressalta aqui, mas o Hellinger, ele bebeu de muitas fontes, ele teve muitos professores, e ele, às vezes, né, nas aulas, ele falava, olha, isso aqui eu trouxe desse profissional, isso aqui eu aprendi com este profissional, fazendo esta referência. Como que é a escuta online? E eu não sei quem aqui esteve, né, na Masterclass do Stephen Hausner, e teve um momento, foi nesse domingo, teve um momento onde o Stephen Hausner precisou silenciar. E ele chegou para as pessoas e ele falou, olha, eu preciso de um tempo. Porque a Hausner não trabalha online. E era como se ele estivesse sintonizando com aquilo. Com a ideia que ele teve e com o campo que se mostrou. Com as pessoas que apareceram, as questões que apareceram. E como cada um de vocês, de repente, vai adaptar isso no seu consultório, nos seus grupos, online. São vários formatos. E sim, no online existe ruído, existe interferência. Então, a Helena travou um determinado momento. Isso acontece também quando a gente está trabalhando terapeuticamente online. E aí? Como que você vai fazer isso? Lógico que você não vai interpretar isso. Né? A gente fez uma brincadeira aqui, né? Que a Helena travou exatamente no momento específico. Mas, não sei o que está acontecendo lá do lado de lá da Helena. Eu não sei o que está acontecendo aqui com vocês, né? Então, este contexto aqui, esse enquadramento aqui, ele tem suas possibilidades e seus perigos. Então, a gente caminha devagar aqui, com cuidado. E só para dar um exemplo disso, eu fiz recentemente numa formação, eu estava numa aula online, eu fiz um exercício de escuta ativa, né, em duplas, né, ou seja, salas tal, era para ser 40 minutos. Né? Então, eram 4 voltas que iam ser dadas em duplas. Foi a manhã toda e depois a tarde toda. Né? Porque o que apareceu, a forma como apareceu, então, Helena, você foi falando, né? A forma como isso mexe com as pessoas, quer dizer, eu não posso dar minha opinião. E às vezes eu fazer assim, eu estou dando uma opinião, né? A Helena está falando. Tudo isso demonstra, escancara opiniões, julgamentos. Então, sim, a gente tem que treinar na frente do espelho a nossa cara blasé. E às vezes a gente tem que perguntar até para o cliente se ele fica à vontade, porque tem cliente que vai falar, quando você fica sério assim, quando você fica silenciosa assim, parece que você está brava comigo. Bravo? Brava? Como é isso? Né? Então, sim, a gente devolve muitas vezes porque o mundo é espelhado. E isso o budismo fala muito. Né? E automaticamente, já que o mundo é espelhado, muitas coisas são projetadas. O terapeuta tem que saber disso. Né? O cliente muitas vezes não sabe, tudo bem. Mas o terapeuta tem que saber disso exatamente para ele calibrar a escuta dele. Às vezes ele vai ter que fazer uma intervenção em meio a uma escuta passiva, por causa da forma como algo veio, um conteúdo veio do seu cliente. Né? Dependendo do contexto, se eu estou junto com o meu cliente e tal, talvez eu faça. Se eu estiver online, talvez eu vá, como muitas vezes o Hellinger falava, respirar fundo, esperar mais 5 minutos. Respirar fundo, espera mais 5 minutos. E muitas vezes no online eu prefiro uma escuta ativa. Porque muitas intervenções, às vezes corporais, tal, elas vão para outro lugar. Então, isso inclusive é uma coisa que na psicologia a gente ainda está avaliando, né? A extensão da terapêutica online. Os médicos estão questionando isso, e recentemente na revista Você S.A.
saiu um artigo sobre os pacientes online, né, que é uma tendência, né? Cada vez mais você é procurado. Depois de ser questionado o Google e o ChatGPT, se procura um profissional online, né? E qual é a carga que vem desse cliente, né? E quais são as expectativas? Quer dizer, isso está sendo debatido. Isso precisa ser levado em conta na tua escuta, na tua postura, né? Hoje em dia tem profissionais que são exclusivamente online. E a gente sabe que, às vezes, o nosso cliente ele é exclusivamente online até ele ter a oportunidade de um encontro presencial. E o encontro muda tudo. O encontro é outra coisa. Tanto que vocês tiveram esse curso, né, Helena, na presença, né? E na presença é outra coisa. Quer dizer, a mimanza aparecer lá, e o efeito que isso teve na rede, né? Rapidamente isso, o vídeo ela aparecendo, tal, as pessoas comentando, quer dizer, essa é a questão do encontro, da vivência, do estar no campo, do compartilhar, né? A riqueza disso, né? E como pessoas que não estiveram lá, como eu, escutamos isso e cada um de uma forma, né? Sentiram isso, cada um de uma forma. Mas temática importante que você traz, Helena, né? Para todos nós verificarmos como a gente pratica a escuta passiva e ativa na nossa prática diária como terapeutas, como facilitadores. Por favor, Helena. Você foi falando aí, eu fui relembrando de algumas coisas, né? Aí, aqui para o nosso âmbito, né, de ajudante, ele foi trazendo exemplos do Bert, né? E aí ele foi falando que todas as informações, né, as memórias estão registradas no nosso corpo. Então Uhum. ele falou que o nosso corpo é a casa da nossa alma. E aí ele foi explicar o que que o Renato considera como alma. Então ele falou que é todas as dimensões que atuam em nós. Então é a dimensão pessoal, a dimensão familiar, a dimensão coletiva, né? Então ele foi trazendo esses exemplos para mostrar que assim, quando tanto ele, né, o Bert, eu falo dos dois porque assim, eu já vi os dois trabalhando e é sensacional, né? Da pessoa estar ali em silêncio e ele perceber coisas que às vezes o cliente nem falou. Ou o cliente falar uma coisa, né? Tipo, ele falar, "Ah, não é bem isso, né? Então, que é dessa forma que eles trabalham, né? Então, assim, se centrando, percebendo o corpo do cliente, também percebendo o que aquilo reage no corpo dele. Então, por exemplo, teve um caso lá, teve alguns casos que, conforme a pessoa ia falando, então ele ia relatando o que que ele sentia no corpo dele. Então, ele sentia que o corpo puxava, ou ele Ok. Vou aguardar. Vou que ela está de volta. Então, isso também, assim, para nós, eu acho que é bem importante. Aí ele comentou sentimentos primários, né? E sentimentos secundários, que normalmente quando o cliente chega ali, ele está no sentimento secundário. Então, se você não está com essa escuta, né? Se você não está presente, você não percebe o que está por trás. E aí até ele comentou que ele acha muito perigoso um facilitador conduzir uma constelação baseado no sentimento secundário, né? Então, até as pessoas questionaram. Ele falou assim: olha, ele acha perigoso porque vai desviar do essencial. Então, de repente é uma raiva. Até ele falou assim que ele nunca coloca sintomas ali, né? Alguém representando um sintoma. E aí até questionaram: ah, mas por que que você não põe? Ele falou: tá bom, você vai lá e põe a raiva, põe um representante para a raiva, por exemplo. De repente, isso daí vai desviar do essencial, né? Quer dizer, por trás da raiva, conforme ele vai conversando com o cliente, ele vai percebendo no corpo, ele percebe que não é bem uma raiva, né? Então, eu achei bem interessante, assim, eram coisas que eu já tinha percebido, mas como ele foi dando passo a passo, né? Então, na verdade, esse módulo, além de ter a gente vivenciou, ele foi dando um roteiro. Ó, então, se você começa... É lógico, depois, na hora que você vai pôr na prática, gente, é um bololô, né? A escuta passiva, para mim, ela é um pouquinho mais fácil. A escutativa, né, que você tem que ficar confirmando algumas coisas, eu consegui algumas vezes, mas
eu acho que quando é cliente, e aí a gente, né, eu medito muito, então a gente se centra, mas eu acho que o maior desafio é nos nossos relacionamentos do dia a dia. Porque até teve uma hora lá que eu fiz um exercício com uma moça e assim, meu corpo ele pegou fogo, assim, esquentava de um jeito e eu fiquei sem entender, né? Eu falei assim, nossa, o que será, né? E eu fiquei pensando, tá bom, numa conversa com uma pessoa normal, vou sentir qualquer coisa no corpo, eu vou falar assim, pera um pouquinho, aí, deixa eu parar aqui para tentar entender o que é, né? Então, nesse dia a dia que eu acho um desafio. E aí é onde moram os problemas, né? Porque ele falou da triangulação lá, né? Do perpetrador, vítima e o da ajuda, né? Então, assim, quando a gente está num conflito, porque você me falou alguma coisa, Renê, e eu fui lá, retruquei, enquanto a gente ficar nessa, né, um querendo ter razão, a gente não sai desse triângulo, né? Essa é eu achei a parte, é o que eu saí de lá refletindo, sabe? Me perdão até, gente, eu não sou muito de falar palavrão, mas eu pensei assim, fudeu, né? No dia a dia, assim, tipo, e aí? Aí veio. Tanto que, tanto que isso é uma questão até importante no sentido de proteção, né? O facilitador ele também tem que ter ferramentas conscientes de bloqueio, porque tem coisa que entra no teu campo mesmo. Né? E aí, lógico, você vai escutar e você vai dar dar uma desviada, né? Você tem que ter um jogo de cintura e assim, na prática clínica eu levei anos para entender isso. Ou seja, eu adoeci muitas vezes. Né? E isso acontece. Né? E, logicamente, eu sei que essa não é a referência aqui, talvez seja uma referência para alguns, mas, por exemplo, massagista, se você não está bem, né? Você está com gripe, alguma coisa, e você vai massagear, você vai ficar pior e teu cliente vai sair péssimo. A mesma coisa vale para o reiki. Né? Então, existe uma certa consciência que o facilitador tem que ter. Né? Quer dizer, como eu estou para oferecer isso aqui e saber que isso que eu estou oferecendo tem um preço. Né? Um preço para a minha pessoa, para o meu corpo, para a minha alma. Né? Então, não, nós não constelamos tudo. Nós não constelamos todos. Às vezes a questão é da pessoa, do tema da pessoa, às vezes é do facilitador. Né? Não posso agora. E para eu chegar a esse não posso, eu tenho que ter escutado. Né? Meu corpo, meu ser, o cliente, o campo, os representantes, para poder, né, de forma responsiva, né? Ou seja, com responsabilidade, poder responder. Né? Com habilidade e responder. Renê, você trouxe uma coisa importante agora que você falou, e me lembrei que ele comentou isso, né? Você falou de que você, quando estava atendendo, você ficava doente, né? Ele falou assim que ele tem atendido muitos facilitadores que têm ficado doente. Ele falou assim que tem uns que não querem mais nem falar de constelação, não querem Uhum. mais nem falar sobre isso. Sim. E aí, por isso, essa importância, né, da gente se respeitar, né? Porque tudo bem, é o que você falou, a cliente pagou. Mas de repente aquele dia você não está bem, né? Uhum. E então e você também se conhecer. Então ele falou assim que a comunicação ela é a base, ela está a serviço do nosso autoconhecimento. Foi isso que ele falou. Então assim, se a gente como facilitador, como ajudante, independente do que seja, se a gente não se trabalhar, né, não se conhecer, fazer essa escuta do nosso corpo e não trabalhar isso provavelmente você lá na hora você vai ser atravessado, né? Você falou, vai chegar aquele cliente e a vida vai trazer aquele cliente com aquele tema para mexer, para te cutucar, né? E aí você de repente não saber dividir, né? Não saber o que é seu, o que é do cliente, eu acho que muito provavelmente vai adoecer mesmo, entendeu?
Foi bem importante. E outra coisa também que ele comentou, conforme a gente vai se trabalhando, vai se escutando, como tudo está registrado no nosso corpo, cada vez menos você vai precisar de uma constelação. A gente mesmo vai conseguir saindo de algumas coisas. É lógico que vai ter coisas que a gente vai precisar olhar para uma constelação, porque tá muito lá na profundeza, né? Muito oculto. Mas tem muitas coisas que só da gente estar lá, ou às vezes, quantas vezes, gente, a gente às vezes está assistindo uma constelação, cai aquela ficha assim, vem aquele tapa na cara, fala, ó, tá vendo? Isso é meu também, né? Sim. Então, achei bem legal, assim, bem legal. Bom, eu sou fã do Renato, né? Então, não posso, sou suspeita para falar. Nesse sentido, eu vou dar um exemplo de algo que bem prático que aconteceu lá na Alemanha, que tem a ver com o que você falou do sentimento secundário e o primário. Eu sempre anotei coisas, eu aprendo anotando, né? E Hellinger, ele não gostava muito que você ficasse lá, né, anotando, né? E ele chegou e falou, olha, se vocês tiverem uma pergunta para mim, fiquem com ela e verifiquem se durante a manhã vocês não respondem essa pergunta vocês mesmos. É aquela coisa, vai, a Helena acabou de falar de escuta passiva, aí aparece um monte de pergunta na minha cabeça, porque isso tal, e ela vai responder tal. Provavelmente isso é sentimento secundário, né? O primário que vai responder a isso. É muito interessante porque eu tenho a resposta, só que eu me esquivo dela. Por quê? Eu me esquivo de quem? De mim mesmo. E muitas vezes o cliente que vai lá é aquela coisa, tipo, não me mostre aquilo que eu preciso ver. Me mostre aquilo que eu gostaria de ver. E Renato, Berto, mostravam exatamente aquilo que era necessário de ser visto. Muitos clientes ainda não estavam preparados. Né? Logicamente, o campo vai mostrar aquilo para o qual há maturidade para. Né? Mas essa noção de sentimento primário e secundário é muito importante. Porque, invariavelmente, a primeira pergunta que surge aí para vocês, ela tem uma força de um sentimento secundário. Ela só quer ser respondida. Ou ela só quer ser feita. Ela não tem um lugar, de repente, na alma, no corpo, como o sentimento primário. Ou uma pergunta que te move, né? Que é aquilo que a gente fala, na constelação, leve um tema que seja um tema de vida. Sabe aquela coisa que você levou para os búzios, levou para cartomante, levou para análise, levou para psiquiatria, levou para todos os namorados, namoradas, e você continua naquele ponto. Esta pergunta talvez seja muito importante. Esse padrão repetitivo talvez seja muito importante. E muitas vezes você vai escolher a dedo o facilitador. Né? Não sei quanto a vocês, mas eu posso dizer que eu escolho a dedo. E todos que eu escolhi é aquela coisa, né? Senta que lá vem a história, né? Mas sim, para mexer, para tocar no corpo, para te revolver. E isso que a Helena falou, né? Conforme você vai se trabalhando, conforme você vai se conhecendo, ou que conforme você vai se escutando, né, silenciando para se escutar, talvez a constelação não seja necessária. Porque ela já acontece dentro de você. Essa foi uma das respostas, né? Eu já abordei isso aqui com vocês, mas faz tempo, né? Então, talvez nem foi com essa turma. Que uma vez eu perguntei para o Hellinger se certas constelações são como sonhos. E a primeira resposta do Berto para mim foi: isso não é uma pergunta séria, né? Só que a Sofia, ela olhou para mim e ela falou: não, peraí, Beto, Renê, essa pergunta é sua. Eu falei: sim, é minha. Aí ela falou: então eu vou responder por causa disso. Aí ela falou: a constelação ela acontece primeiro dentro de você.
Então, aquilo que a gente está vendo fora é uma realização, talvez espelhada, do teu universo interno. Só que muitas vezes com aquele efeito, uou, nossa, eureka, né? Na hora que eu olho aquilo lá, puf. E muitas vezes a percepção é, eu já vi isso, eu sei disso. Como que eu pude esquecer isso? Né? Porque, na verdade, ela já tinha acontecido bem. E muitas vezes, né, não sei se aconteceu com vocês, eu tive clientes que me falaram, eu sonhei com isto que aconteceu aqui hoje. E não foi um, não foi dois, foram mais clientes que falaram, homens e mulheres. Eu sonhei com essa constelação. Eu sonhei com estes bonecos nesta posição. Ou seja, já estava acontecendo dentro. O facilitador, na hora que ele encontra esse lugar que você falou, que o Renato pontua, né? Escutar com a alma. Você escuta com a alma, se sintoniza com a alma. E aí toda essa firula, né? Desculpem a palavra, todo o teatrinho, né? Todos os sentimentos secundários, eles caem por terra. Porque é uma linha direta entre aquele que quer ver e aquele que pode mostrar. Então, o campo, ele naturalmente, ele se... Mas muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho anterior. Esse trabalho anterior é a escuta. Né? E a gente pode pegar o Bert Hellinger da simetria oculta do amor, e a gente pode pegar o Bert Hellinger do amor do espírito. Sempre havia um momento anterior às constelações. Aquele momento que o cliente senta ao lado dele. E às vezes ele fazia perguntas, às vezes ele silenciava longamente, às vezes ele fazia um gesto, provocava, mas tinha algo antes. Né? E muitas vezes ele falava, né, para os tradutores a desligar, né, o coisa. Porque se você fica com o tradutor ligado, fica uma microfonia, né? Ele fala, desliga tudo. Vai ficar em silêncio. E aí você ouvia de vez em quando no salão aqui. E silêncio. Tudo aquilo era um campo. Estava acontecendo algo. Né? Com certeza. As pessoas que estavam assistindo, mas aquela pessoa que estava lá na frente. E muitas pessoas sentavam ao lado do Berto, sorriram, e o Berto olhava para elas e falava, então foi isso. E a pessoa levantava e voltava sorrindo. Então foi isso que, não sei, aconteceu alguma coisa entre ele caminhar até lá, sentar, abrir aquele sorriso e voltar para o lugar dele. Sim, essa é a escuta. Ela é poderosíssima. E, novamente, a importância do facilitador ter práticas meditativas, se dedicar a práticas meditativas. Para primeiro escutar a si, né? Porque muitas vezes o que mais faz ruído no teu diálogo com o teu cliente é a tua cabeça, né? O teu ego. Por isso que o Hellinger sempre fala, você está muito na cabeça. Desce, né? O coração se retira, né? A tua cabeça faz muito ruído. Né? E sim, é diferente a postura fenomenológica da postura analítica. Então, são posturas diferentes. O psicanalista faz de uma forma, o facilitador faz de outra. E dependendo da linha psicológica, ainda de outra. Você pega uma gestalt terapia, você pega um psicodrama, quer dizer, tem posturas de escuta diferentes. E aí também cabe aí a Helena, né, só pegando ela como exemplo, de encontrar aquela que para ela reverbera com mais potência. Teve uma vez uma colega minha que falou, eu não aguento ficar em silêncio, eu tenho que falar. E eu perguntei para ela,
Mas quem que tá fazendo terapia? Teu paciente ou você? E ela riu, eu. Falei, bom, volta para supervisão. Algo deu errado, né? Acontece. Né? O desejo do analista é que a análise ocorra, né? E o desejo do cliente muitas vezes é que a coisa se solucione. E ontem eu li uma frase do Jung que é perfeita para isso. Na verdade, na realidade, nós não curamos ninguém, nós apenas deixamos ir. Apenas deixa. I simply let it go. E aí a música da Frozen, né? Let it go, let it... É let it go, né? Acho que é let it go. Mas talvez a Frozen já tenha achado aí uma fórmula. Vamos ler um pouquinho a constelação? Senão o Celso vai falar, pô, meu cara não me deixa ler aqui, só fala. Vou escutar agora, Celso, por favor. E hoje a gente nem pode falar que é a Antônia, né? Porque ela está aqui. Boa noite a todos. Um dia depois, Matias. Agora eu o aceito como meu pai. A família de origem. Bert Hellinger para Matias, o marido de Daniela. Coloque hoje a sua família de origem. Você sabe como funciona. Um de seus pais teve anteriormente um relacionamento firme, Matias. Não é nada oficial, mas existe um segredo de família que todos conhecem. Minha mãe teve antes um relacionamento. Figura 1. Tem o pai, a mãe, primeiro filho homem, segundo filho mulher, terceiro filho homem, que é o Matias, e o quarto filho homem. Bert Hellinger para Matias. O que aconteceu na família de origem de sua mãe, Matias? Ela tem um irmão. Houve um aborto espontâneo, mas não sei se a criança nasceu viva ou morreu muito cedo. Além disso, não sei de nenhum acontecimento significativo. Bert Hellinger para a mãe. Como você se sente? Mãe, sinto duas coisas. Por um lado, tenho a sensação de que os dois filhos que barram um caminho. Por outro, veio-me a imagem. Eles não são certos. Eles não deviam estar ali. Bert Hellinger para o grupo. Esta constelação mostra que os filhos barram o caminho da mãe para que ela não se vá. Essa é uma tarefa difícil para os filhos. Eles devem vir para cá, está claro. Hellinger coloca os irmãos alguns passos afastados da mãe, à sua esquerda. Bert Hellinger para a mãe. Como está você agora? Mãe, agora posso respirar livremente. Agora eu tenho a minha posição. A mãe mostra com gestos o espaço livre à sua frente. Bert Hellinger. Siga o seu impulso. Vá para a frente. Ela dá alguns passos para a frente. Bert Hellinger. Pode ser que o vínculo a um companheiro anterior tenha algum significado aqui. Hellinger coloca o companheiro anterior em frente à mãe. Figura 2. Um CM é primeiro companheiro da mãe. Bert Hellinger. Que tal para a mãe? Mãe. É um reconhecimento, mas não é 100%. Bert Hellinger. Para você, primeiro companheiro da mãe. Algo está chegando. Ele aponta para a mãe de braços abertos. É bem forte. Sinto calor por todo o corpo. Bert Hellinger para a mãe. Posicione-se ao seu lado. Figura 3. Mãe. Assim é melhor. Bert Hellinger para Matias.
Vê-se o primeiro vínculo. Você representa o primeiro namorado. Com isso, você entra em conflito com seu pai, porque representa o homem desconhecido. É assim? Matias assente com a cabeça. Sim. Bert Hellinger. O que aconteceu na família de seu pai? Matias. A sua mãe é considerada louca por todo mundo. Matias, a sua mãe é considerada louca. A sua mãe é considerada louca por todo mundo. Bert Hellinger. O que significa louca? Matias. Ela tem acessos de pânico que parecem muito estranhos. Por isso fala-se dela muito depreciativamente. Bert Hellinger. Vamos colocá-la na constelação. Matias. A avó? Bert Hellinger. Sim. Matias coloca a representante da avó na constelação. Bert Hellinger. Como se sentia o pai antes de a mãe entrar? Pai. Agora está horrível. Quando ela foi colocada e passou ao meu lado, tive o impulso de me virar para não vê-la. Antes de ela chegar, não sabia por que estava aqui. Hellinger o coloca ao lado de sua mãe. Figura 4. MP, mãe do pai. Bert Hellinger. Que tal? Pai, está melhor, mas algo não está certo. Bert Hellinger para a filha. O que mudou para você desde que ela está aqui? Segundo filho, mulher. Eu não gosto dela. Gostaria de me esconder atrás de meu irmão ou ficar entre os meus irmãos. Preciso de uma proteção. Bert Hellinger. Quem ela representa? Matias. A avó. Bert Hellinger. Sim, a avó. Faz sentido? Matias assente afirmativamente. Bert Hellinger. O que se passa com o pai do pai? Matias. Também existem boatos, mas não consegui me inteirar de nada. Disse que uma irmã de meu pai seria de um outro homem. Não consegui esclarecer se é realmente assim. Bert Hellinger. Que irmã seria? Matias. Seria a irmã mais nova de meu pai. Bert Hellinger. Pode ser também que a sua irmã a represente. Para a avó. Como você se sente agora? Mãe do pai. Sinto uma ligação com meu filho. De resto, eu não sinto nada. Pai. Sinto-me ameaçado pelo filho mais velho. De certa forma, tenho a sensação de que ele quer algo de mim. Hellinger coloca o representante do homem com o qual a mãe do pai teve presumivelmente um relacionamento extraconjugal. Figura 5 é o Camp, companheiro antigo da mãe do pai. Bert Hellinger. Portanto, você seria esse outro homem, o pai da irmã mais nova do pai de Matias. Que tal agora? Pai. Sim, assim é melhor. Bert Hellinger. Sim, o filho mais velho representa. O primeiro filho acena com a cabeça, concordando. Bert Hellinger para Matias. Em sua família, cada um de vocês tem uma função especial como representante. Quarto filho homem. Sinto-me muito mal. Meus pés estão formigando. Tenho palpitações. Sinto um aperto na garganta. Tenho vertigens. Hellinger coloca a mãe do pai ao lado de seu companheiro extraconjugal. O pai é posicionado em frente aos filhos. Seu pai é colocado atrás dele. Figura 6. PP, pai do pai. Bert Hellinger para o filho mais velho. Como se sente agora? Primeiro filho homem. Melhor. Hellinger posiciona os filhos de acordo com a idade. Bert Hellinger para o pai. Como é para você agora? Pai. Está bem.
Agora posso levantar a vista e perceber os filhos. Agora estou um pouco mais ligado a eles. Antes tinha de olhar para o chão diante de mim. Primeiro filho homem. Tinha o tempo, tinha o tempo todo a sensação de que o pai ia cair para a frente e eu ia cair para trás. Quando o pai do pai chegou, tudo isso desapareceu. Bert Hellinger para o representante de Matias. E para você, terceiro filho homem. Tinha sintomas muito fortes na região do coração. Desde que o pai do pai está atrás dele, posso respirar mais facilmente. O tórax está se abrindo. Hellinger posiciona a mãe do pai e o companheiro extraconjugal no lado oposto. Ele coloca a mãe e o seu companheiro anterior à vista de todos. Figura 7. Bert Hellinger para Matias. Posicione-se agora no seu lugar. Olhe para a mãe. Como você a chamava? Matias, mãe. Bert Hellinger, diga-lhe, mãe, eu deixo você partir. Matias comovido, mãe, eu deixo você partir. Bert Hellinger, eu fico com o pai. Matias, eu fico com o pai. Bert Hellinger, este é o lugar certo para mim. Matias soluça, este é o lugar certo para mim. Bert Hellinger para Matias, coloque-se ao lado do pai e diga de novo para a mãe: eu deixo você partir. Matias, mais calmo, e mais claro: mãe, eu deixo você partir. Bert Hellinger, eu fico com o pai. Matias, eu fico com o pai. Bert Hellinger, este é o lugar certo para mim. Matias, este é o lugar certo para mim. Bert Hellinger, ele é o certo para mim. Matias, ele é o certo para mim. Bert Hellinger, não tenho nada a ver com outros homens. Matias, não tenho nada a ver com outros homens. Bert Hellinger, como é isso para a mãe? Mãe, eu o amo muito e assim está bem. Bert Hellinger para Matias, olhe para o pai e diga, pai. Matias, pai. Bert Hellinger, agora eu o aceito como meu pai. Matias, agora eu o aceito como meu pai. Bert Hellinger, por favor, olhe para mim como seu filho. Matias, por favor, olhe para mim como seu filho. Bert Hellinger, como é para o pai? Pai, muito bom. Bert Hellinger para Matias, agora volte ao seu lugar na fila de seus irmãos. Como você está agora? Matias, melhor. Bert Hellinger aponta para o pai. Aqui está a força. Agora vou fazer um pequeno exercício com você, como suplemento, por assim dizer. Apoie-se, de costas em seu pai. Matias apoia-se em seu pai. Atrás dele está o pai do pai. Bert Hellinger, fique de olhos abertos e olhe para o mundo. Depois de algum tempo, está bem assim? Matias assente com a cabeça e sorri. Está. Bert Hellinger, foi isso. Obrigado, Celso. É, vou aproveitar o que a Helena trouxe hoje, da escuta, e deixar essa constelação que o Celso leu para a gente, atuar em cada um com suas perguntas. E vocês não vão trazer a pergunta para a Cleusa no próximo grupo. Mas daqui a 15 dias para mim. Deixem isso dentro de vocês por 15 dias. Essas perguntas em cima disso. E vejam o que acontece. Né?
A Cleusa ela vai seguir daqui para frente. Qualquer pergunta em relação a isso que o Celso leu, vocês deixam. Deixam reverberar, anotem, desenhem e tragam. Daqui a 15 dias, a gente vai olhar para essa questão aí do Matias. Só para a gente ir um pouquinho para a prática. Todos nós escutamos o Celso. Muito obrigado, Celso, pela sua leitura. E deixo agora com a Helena. Por favor, Helena. Não é por acaso que eu caí e voltei, né? Peguei bem a parte que mexeu aqui, então eu vou fazer a minha lição de casa. Bom, gente, obrigada pela participação de todos. Obrigada, Renê, pela oportunidade de falar um pouquinho do que eu aprendi lá. Celso, obrigada pela leitura. E até terça-feira que vem, gente. Ah, e antes de vocês saírem, deixa eu tirar fotinho, porque eu tô no tablet. Senão depois eu levo bronca da Dilena. Aí quem quiser aparecer Aí eu vou tirar com o celular, tá, gente? Porque computador que deu pau. Sorriam. Eu não sair com o celular na cara. É isso. O tablet dá para dar print também, mas eu não sei, então mais fácil com o celular. Bom descanso a todos e até terça que vem. Só mais uma coisa que eu lembrei agora, hoje é 22, né? 26 é domingo. Domingo esse grupo estará fazendo 9 anos. Então, Uau. semana que vem podemos comemorar 9 anos. 9 anos, uau. Parabéns para todos nós. Então, até terça. É terça-feira. Obrigado, Tchau. gente. Obrigada, Boa obrigada noite, a todos. pessoal. Boa Boa noite. noite. Boa noite.